Olá, bem-vindos ao nosso curso Código da Resina. Eu sou a doutora Pamela, especialista e mestre em dentística, além de ter vários cursos nessa área, de resina composta, de odontologia estética. O objetivo desse curso é que você possa entender desse material, descravar sua rotina clínica, aprenda a trabalhar nos diversos casos que aparecer, classe 4, classe 3, facetas, dentes escurecidos, enfim, que você compreenda esse material e tenha liberdade para trabalhar com ele onde e como você desejar. Eu, como mentora de muitos dentistas, venho percebendo ao longo do tempo as dificuldades que eles sentem na hora de realizar os casos clínicos. Apesar de já terem feito diversos cursos, eles aprenderam uma técnica, mas não aprenderam como corrigir os seus erros, não conseguem enxergar onde estão errando e como evoluir em cima desses casos. No meu curso eu vou te mostrar o passo a passo de cada parte clínica para você dominar os seus resultados. Entregar resultados, sim, que gerem valor e satisfação aos seus pacientes. Como a gente faz, então, a avaliação dos nossos casos clínicos? Quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente faz, obviamente, é uma anamnese. A parte mais importante é você entender a queixa desse paciente. Eu sempre pergunto, o que é que te incomoda? O que é que você quer melhorar? E aí sim a gente segue com o planejamento. Logicamente, é feita ali uma adequação do meio bucal, são pedidos exames para ver se esse paciente não tem cárie, não tem outras necessidades, antes de fazer um tratamento estético. Então, além de entender a principal queixa do paciente, a gente deve verificar se há necessidade prévia de clareamento, de gengivoplastia, se a oclusão dele está correta, está tudo ok, porque é um fator que vai interferir diretamente no resultado do seu tratamento. Então, além dessa documentação clínica que a gente tem que ter, que é o mínimo ali para o dia a dia, o ideal é que você faça um protocolo fotográfico. Para além das queixas do paciente, você consiga detalhar alguma outra necessidade. Por exemplo, às vezes você vai fazer um caso de faceta, tem algum dentinho que está mal posicionado, um pouco mais volumoso que o outro, e é preciso preparar esses dentes para que você consiga chegar no resultado que almeja. Muitos profissionais não chegam nesse resultado porque ainda creem naquele tabu que para a resina não precisa desgastar o dente. É óbvio que você não vai fazer um desgaste igualmente cerâmica, mas existem alguns pontos que precisam ser ajustados. Então a fotografia ela vai te entregar quais são esses pontos, porque você vai conseguir visualizar o paciente tanto de frente quanto de lado e ver se tem algum dente mais projetado que o outro ou não. Assim, além da avaliação clínica, você consegue detalhar e planejar como vai ser o ajuste desse paciente. E como decidir quantas facetas serão feitas? Bom, isso é um acordo que tem que ser feito de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a queixa dele. Eu sempre procuro perguntar o que incomoda o paciente e se a gente consegue resolver de forma pontual. Nem sempre são necessárias 10 facetas. Quando o paciente fala pontualmente, eu tenho um dente menor que o outro, eu não gosto do formato, eu não gosto do tamanho. E aí, primeiramente, o que a gente propõe? A gente propõe fazer um clareamento, porque isso vai te dar mais tranquilidade, mais liberdade para trabalhar de uma forma mais natural. Então, o primeiro passo que a gente faz é propor o clareamento para esse paciente. A gente vai ter uma aula aqui falando só sobre clareamento, quais os protocolos que a gente usa. Depois que esse paciente faz o clareamento, eu falo, olha, se você gostar da cor do clareamento, a gente consegue resolver pontualmente a sua queixa, mexendo em 1, 2 ou 3 dentes, sem a necessidade de facetar tudo. Se o paciente não gostou da cor do clareamento, ele deseja algo mais branco, aí eu explico que sim, a gente precisa fazer 10 ou 12 dentes, de acordo com a exposição do sorriso, para chegar no resultado que ele almeja, porque aí já não é mais uma questão só de cor e forma, né? É muito mais a cor, então para eu mexer na cor eu preciso mexer em tudo, porque imagina eu fazer 4 dentes mais claros e o restante não. Então a gente se baseia por essa escolha do paciente. Gostei da cor do clareamento, tá satisfeito? Estou. Posso seguir restaurando nessa cor? Pode. Então a gente consegue fazer de forma pontual só a queixa dele. Às vezes os incisivos estão menores, os incisivos estão num formato que não está legal, não está ideal. Tem algumas restaurações que precisam ser trocadas, então a gente consegue ajustar só aqueles pontos que realmente incomodam. Agora, quando o paciente gosta da cor, porém ele queria algo mais branco, aí a gente explica para o paciente, para ficar mais branco, a gente já não consegue trabalhar só em alguns dentes. Por quê? Porque esses dentes vão destoar dos demais.
Então, o que que a gente faz? Nesse caso, a gente vai ter que facetar todos os dentes para a cor ficar igual e compatível. E assim alcançar o resultado estético que ele almeja. Já não é mais só uma alteração de volume e de forma, é uma alteração de cor. Ele quer um dente mais claro. E os dentes inferiores? Se o paciente tem uma boa estética anterior e inferior e a questão é só porque está diferente do superior por causa das facetas, e sempre explicar para o paciente que o clareamento ele não vai chegar na cor da faceta superior. O dente natural ele tem um ponto de saturação. Ele não vai ficar aquele branco igualmente da resina. Então, a gente propõe para ele fazer o clareamento na parte de baixo, para ficar compatível. Assim, quando ele fala, não há aquela diferença de saturação de tonalidade. Mesmo não chegando na mesma cor, mas não fica perceptível. Fica um resultado supernatural. Se o paciente, mesmo assim, deseja fazer os inferiores, aí sim a gente parte para as facetas. Lógico que avaliando a oclusão, se realmente dá para encaixar aquelas facetas ali, se não vai alterar a mordida dele, a dimensão vertical. Sempre lembrar também que para um paciente que quer um dente super branco, não significa que não vai ficar natural. É muito importante lembrar que a percepção do paciente ela é muito mais em relação à forma do que em relação à cor. Se você entrega um resultado super branco, mas sem uma anatomia, sem um acabamento e um polimento adequado e ideal, obviamente esse resultado vai ficar completamente artificial e vai chamar a atenção do paciente. Se você consegue entregar um resultado super branco como o paciente almeja, porém você tem controle de anatomia, de volume e de forma, aí sim esse resultado também pode ficar natural e agradar o paciente. Então o que eu quero dizer é que, independente da cor que o paciente escolha, tem como você entregar um resultado natural para esse paciente correspondente com a cor que ele deseja, não importa se é um tom mais branco, mais saturado ou não. Os olhos do paciente conseguem perceber muito mais uma alteração de forma do que uma alteração de cor que ele não goste. Então, o ideal é sempre trabalhar e entender bem a anatomia, para que você consiga entregar um resultado natural estético. Óbvio que além de outras técnicas que a gente ensina, como a estratificação, o uso de algumas resinas, que consegue deixar esse resultado mais natural, mas independente da cor, o que predomina, o que prevalece para esse resultado é uma anatomia e um acabamento e polimento correto.